Escolinha, nada disso. Educação infantil deve ser profissional e capacitada. A gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto com a pedagoga Mariana Canova, ela que é da Peixinho Dourado. Mariana, obrigado por nos atender, seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom, Mariana, a gente fala em educação, tem aquela situação de que as mães acham que vão deixar a criança na creche só para trabalhar, mas não é bem assim, né? Tem que ter um cuidado todo especial, porque é ali que começa, na realidade, a educação da criança, né? Com certeza. Toda a formação de personalidade da criança é feita até os 6 anos de idade. Então é fundamental que o espaço que receba a criança esteja bem preparada para poder fazer as orientações necessárias para cada uma delas e desenvolver todo o potencial que está ali dentro. Correto. O local que a pessoa vai escolher para deixar a criança vai depender da idade da criança, é isso, Mariana? Olha, eu digo sempre que é onde o coração da mãe bate forte e que você percebe que existe uma equipe comprometida com o desenvolvimento de cada criança e que tenha conhecimento para poder potencializar esse desenvolvimento, fazer com que a criança, ao mesmo tempo, seja feliz, seja bem cuidada, mas que consiga desenvolver ali as lacunas que são específicas de cada um, né? Então, a gente tem que estar com o coração muito bem tranquilo como mãe, mas com algumas situações estratégicas também para que esse potencial seja desenvolvido. Falo sempre, a criança vai brincar muito na escola da infância, mas além de brincar, a gente vai precisar fazer com que todo o aparato necessário para a vida inteira possa ser trabalhado. De uma maneira geral, qual é o primeiro passo quando eu vou buscar uma escolinha? Eu devo visitar o local, é isso, Mariana? Isso, eu acho que a primeira coisa é você pedir uma visita, né? Conhecer o ambiente físico da escola e, junto com uma profissional da instituição, fazer algumas perguntas estratégicas sobre a formação da equipe, a abordagem pedagógica que a equipe utiliza, né? Como que vai ser o olhar para cada criança. Então, são perguntas que podem deixar claro se a escola está bem preparada para esse desenvolvimento. Bom, nós tivemos aí alguns fatos lamentáveis noticiados aí nos últimos dias. Me lembro do fato das crianças trancadas em banheiro, crianças amarradas, crianças que apanhavam aqui em Curitiba, enfim. Como é que eu consigo ter segurança em relação ao meu filho, à minha filha, para que isso não venha acontecer, Mariana? Esses fatos foram horríveis mesmo e, infelizmente, a gente percebe muitas escolas não preparadas para atuar com crianças. Por isso que a gente se preocupa em trazer à sociedade os esclarecimentos necessários para que a própria família possa sinalizar isso. A primeira coisa que eu sempre digo é uma escola aberta à família. Uma escola que a família pode entrar a qualquer momento, não precisa avisar, quero dar uma espiadinha no meu filho, posso, tenho contato direto com a professora. Isso é sinal de que a escola é bem preparada com os seus profissionais e confia na equipe que tem, né? Então, essa abertura é fundamental para que os pais possam visualizar como funciona a escola, né? O comportamento da criança também, é importante perceber se a escola tem um psicólogo que possa ajudar, dar o suporte necessário em casos específicos, né? E fazer uma adaptação também muito gradativa, muito cuidadosa, humanizada, né? Para que a criança esteja bem dentro do espaço. O principal ponto é essa formação da equipe. Uma equipe bem preparada, que saiba trabalhar com a infância, jamais vai ter atitudes como essas que você falou. Mas é por isso que a gente fala, principalmente da questão profissional, profissionais capacitados, profissionais dedicados àquilo que fazem, né, Mariana? Sim, com certeza. Acho que a gente, além de amar crianças, precisa estudar muito, né? A infância eu falo sempre que a educação infantil é a base de um prédio, digamos assim. Muitas vezes ela não aparece, mas se a base não for bem estruturada, o prédio desmonta lá na frente. Então a gente tem que estar muito atenta para a sustentação desse prédio, para que a vida possa acontecer de uma forma cada vez mais tranquila. Bom, a gente fala aqui da educação infantil, mas tem um aspecto do berçário, que são crianças menores, mas que também requer uma atenção especial e até mesmo naquele
momento, crianças pequenas, elas também, de alguma forma, estão sendo educadas também, né, Mariana? Com certeza. Bebês e crianças bem pequenas, do 0 aos 3 anos, precisam de uma atenção muito específica para a faixa etária delas, né? Hoje em dia existem abordagens que são especialistas nesse olhar do bebê, por exemplo, a abordagem Picker, que é algo que nos inspira aqui na escola, e que faz com que o professor tenha uma atuação com o bebê e com a criança bem pequena de uma forma muito bem estruturada, que auxilie nesse desenvolvimento, e que você vai ver como que é a parte de cuidados, como que é a parte de descanso, a parte de relação, a parte de brincar. Então, te instrumentaliza como educadora a atuar diretamente com essas crianças. Bom, nós temos aí pelo menos 2 tipos de pais, aqueles que colocam aí a criança no berçário, num CMEI, enfim, porque precisam trabalhar realmente e não tem quem cuide da criança. E outros que têm essa possibilidade de estar com a criança em casa, mas optam por colocar a criança aí num desses locais, acreditando que de repente lá ela vai ter um suporte melhor, né, Mariana? Sim. Uhum. Todo o desenvolvimento de socialização, ele inicia na escola muitas vezes, né? Porque dentro de casa, o comportamento, muitas vezes são crianças que são filhos únicos ou têm apenas um irmão, e aí quando vem para a escola, acaba aprendendo algumas habilidades que dentro de casa não acontece. Seja mesmo, por exemplo, uma babá que cuida de uma criança, essa criança possivelmente não desenvolverá habilidades socioemocionais, como aprender a dividir o brinquedo, aprender a esperar. É algo que é natural do cuidador fazer o que a criança solicita. E vindo para a escola, o desenvolvimento dessas habilidades acontecem de forma naturalmente, porque a gente também trabalha em grupo, a gente trabalha a relação. Então, são habilidades aí que podem ser abordadas de uma maneira muito prazerosa e que traga um enriquecimento para a vida toda. Agora, existe uma idade mínima para que a criança vá para o berçário, até mesmo para um CMEI, para que ela possa se desenvolver? Ela tem que ficar um período em casa, pelo menos antes dessa nova realidade de vida? Isso é muito particular de cada família, né? Dentro da necessidade de cada caso. Eu costumo dizer assim, se a mãe tem a opção de ficar com a criança os primeiros meses ali de vida, até no máximo o primeiro ano, é uma opção que é interessante. No entanto, se for a mãe, porque mesmo se ficar com a avó, se ficar com a babá, a relação é outra, né? Mas muitas mães precisam trabalhar. Então, aqui na escola, a gente atende a partir dos 4 meses e a gente percebe o quanto eles são bem desenvolvidos. O que eu coloco muito fortemente para as famílias é que é mais importante do que a quantidade de tempo que se passa com o bebê, é a qualidade do tempo de relação que essa família vai ter com a criança. A importância de você chegar, dar a atenção necessária, se envolver diante do que a criança vivenciou durante o dia, né? Ter uma relação de segurança, tudo isso traz à criança ganho que vai estruturando toda essa base geral. E esse tempo, a gente fala em tempo com os pais, mas tem o tempo também de escola. A escola tem que estar preparada para, de repente, ficar com um período maior com a criança dentro da escola, né, Mariana? Sim, nós temos muitas crianças que vêm para o período integral, que a família precisa, e aí ele tem que ser um tempo pensado nessa criança também, que ele vai ficar às vezes 10, 12 horas dentro da escola. Então não dá para a criança ficar sentadinha na cadeira todo esse tempo. É necessário e fundamental pensar em estratégias que façam com que a criança possa circular, possa conhecer outros espaços, ter várias propostas dentro da escola, porque isso permite que a criança tenha uma relação de proximidade e de variedade dentro da escola também. A boa alimentação é uma coisa fundamental para se pensar, se essa escola tem uma nutricionista, se essa alimentação que é oferecida é a que está no cardápio, e como que a criança está se alimentando. Então, são preocupações muito constantes e que precisam de suporte, assim como o sono também. Muitas vezes a criança bem pequena precisa tirar as sonecas e os espaços precisam permitir o descanso para que essa criança permaneça bem e goste de vir para a escola e consiga aprender, né? Senão, criança com sono não consegue.
Aliás, eu acompanhava, inclusive, não sei se temos essa realidade aqui em Curitiba, mas eu acompanhava um caso de São Paulo, em que a creche ficava com as crianças até por volta de meia-noite para que os pais pudessem trabalhar também naquele período noturno. Isso realmente uma opção ou, de repente, isso vai ser prejudicial para a criança, Mariana? Olha, cada caso é único, né? Se essa família que trabalha à noite, né, por exemplo, alguma família que um catador de lixo leve a criança no carrinho, é melhor que ela fique numa creche, né? Porque ali não é um ambiente salubre para uma criança tão pequena. Mas é claro que se a gente tem a opção, sugere que o tempo de permanência da criança se finde na escola ali no final da tarde, que é o ideal. Bacana. Para a gente encerrar, Mariana, na creche que você trabalha, né, no berçário, Peixinho Dourado, o que mudou depois desse tempo todo que nós convivemos aí com esse surto de pandemia? Qual foi a realidade que vocês tiveram que apresentar para os pais agora nesse recomeço? Nós fizemos várias adequações dentro das propostas da escola, inicialmente, né, com pequenos grupos, mas a gente sempre prezou muito para que a criança estivesse, ao mesmo tempo, saudável e mantivesse as relações dentro da escola. Houve algumas adaptações, por exemplo, Operação Escola era algo que não existia, e com a pandemia aconteceu, e a gente acabou mantendo, porque percebeu que isso facilitou para as famílias. Muitos encontros que antigamente eram feitos apenas presenciais, hoje a gente pode fazer online com as famílias, então isso também permitiu que essa família estivesse mais próxima à escola. Algumas práticas, a nossa escola não é uma escola tradicional, nós somos uma escola com uma abordagem diferenciada, que traz para a criança o desenvolvimento desses pilares estruturais da vida, aí, que é o vínculo com a aprendizagem, a construção do pensamento, a construção da autonomia, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Então, a gente precisou adaptar algumas das técnicas que nós utilizávamos para que houvesse um movimento diferente da escola, né? Felizmente, a gente também colocou técnicas aí voltadas para a saúde, que permaneceram também, e aos poucos as coisas estão voltando ao normal e com o cuidado necessário com relação à saúde. Bacana, até você citou essa questão da metodologia, alguns pais desconhecem isso, mas várias escolas utilizam metodologias específicas, o ensino, a matéria é a mesma, mas a metodologia é que muda e essa mudança de metodologia é que acaba fazendo toda a diferença lá na frente, né, Mariana? Com certeza. Por isso é muito importante a família entender qual é a proposta pedagógica da escola, porque a atuação que você vai ter da criança com a aprendizagem está extremamente relacionada a isso. Por exemplo, uma criança que está sendo alfabetizada e vem de um método mais tradicional, Babé-Bibobu, é muito diferente de uma criança que está aprendendo as letras, está se envolvendo com o processo de alfabetização com palavras significativas a ela. Eu brinco sempre que quando eu era criança, eu fui no método tradicional, e aí era Ivo viu a uva, né, para trabalhar lá a letra E e a letra V. E aí até hoje eu sou traumatizada porque eu não sei quem é o Ivo, e aquilo não tinha significado nenhum para mim. Agora eu saber que a letra ali do R é do Romeu, que é o meu amigo, do Rafael, isso traz muito mais significado e a criança aprende, gosta de aprender de uma forma muito diferente. Esse é só um exemplo das técnicas, né? Por exemplo, a gente tem que trabalhar a coordenação motora na infância, isso é fundamental. Mas em vez de eu fazer um trabalho só apostilado, de ligar a casinha até o gatinho, eu posso trabalhar com a construção de linhas, com a criança poder circular e observar onde tem linhas numa foto dela ou da família dela. Posso trabalhar com colagens diferenciadas e muito criativas, até porque o desenvolvimento da habilidade é uma ferramenta fundamental para a vida. A gente precisa de pessoas mais criativas para encontrar soluções para possíveis problemas que vão acontecer e para trazer para a vida uma perspectiva de evolução. Se nós não tivermos criatividade, a gente não consegue evoluir. Então, quanto mais criatividade eu posso permitir desenvolver na infância, maior vai ser a oportunidade que eu vou encontrar dali para frente. Aliás, para a gente finalizar, Mariana, essa alteração, essa mudança, na verdade, da base comum curricular envolvendo ensino médio, de alguma forma impactou
a educação infantil, vocês tiveram que mudar algo, vocês estão pensando em mudar algo em relação à educação infantil, pensando no estudo da criança lá na frente? Olha, relacionado ao ensino médio, não necessariamente, mas o que eu digo sempre é que assim, a escola não prepara para a vida, a escola é vida, né? Então a adequação do ensino médio foi feita pensando nisso, e eu já acredito que a educação infantil bem feita e bem fundamentada já faz isso. O meu sonho de consumo é que exista uma escola e até o ensino médio que seja baseado na educação infantil. Tem até um livro que a gente usa bastante, que chama Jardim de Infância para a Vida Toda, do Michael Resnick, que ele traz essas questões. O quanto a gente deveria usar as oportunidades que a infância traz para que a gente possa desenvolver isso em todo o sistema de ensino. Bacana. Mariana, eu quero agradecer a sua participação conosco e até a próxima. Até a próxima, estou à disposição. Muito obrigada.